Você chegou aqui porque você tem fome, tem sede e gosta desse assunto. Oração em línguas. Hoje o tema vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um tema sobrenatural. Hoje nós vamos falar sobre essa oração em línguas, ativando os outros dons, caminhando para o seu chamado, para o seu ministério. Que é o processo, né? É um meio, é uma chave de edificação espiritual, é um fundamento profundo de oração e de comunhão com Deus, que vai te levar a ativar os outros dons espirituais, a outros talentos espirituais para a sua vida. E à medida que você começar a caminhar, e isso é prático, você vai começar a praticar isso, você vai perceber que os outros dons vão começar a aflorar. E esses dons vão fazer parte daquilo que é o seu chamado, daquilo que é o seu ministério. Você tem um chamado evangelístico, você começar a orar em línguas, vai ativar o dom de cura. Porque a cura, ela faz parte da mensagem evangelística, a cura física. É um sinal que testemunha o amor de Deus, o carinho de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Se você tem um chamado de mestre, quando você começar a orar em línguas, as revelações, as estruturas da palavra do Senhor vão começar a formar em você, vão começar a vir para você. Se você tem um chamado profético, quando você começar a orar em línguas, as palavras de conhecimento, as profecias, os sonhos, as visões, vão começar a aflorar cada vez mais. Se você tem um chamado apostólico, a autoridade apostólica, a visão de uma igreja, a visão do corpo de Cristo, a sensibilidade para as coisas da igreja, vai começar a fluir no teu coração, vai começar a vir naturalmente. Quando você decide andar para esse ambiente, o seu chamado, né, vai começar a ser desenhado, a sua vocação vai começar a ser latente, e a unção de Deus, a unção do Espírito vai começar a vir sobre a tua vida de forma poderosa a fim de cumprir um chamado, porque a unção de Deus ela vem com um propósito, amém? E você ativa essa unção do propósito. Quando você ora em línguas, você entende isso, você é dirigido por isso, e aí essa verdade vai ser fundamentada em você, e o próprio Senhor vai te conectar com pessoas que carregam unção, que faz parte do seu chamado. Então você deve começar a caminhar com essas pessoas. Quando de caminhar, irmão, não é ser cobertura espiritual, é ser amigo, é andar próximo, às vezes é ser discípulo, às vezes é ser pastoreado, mentoreado por um tempo pelaquela pessoa, para você começar a caminhar ainda mais rápido para o seu chamado. Estou falando de cobertura, amém? Estou falando de processo natural da Bíblia, que é o pastoreio, que é o discipulado, que é a conversa, que é a amizade, que é aquela coisa mais íntima. Não em troca de redismo, mas em troca de ver o reino do Senhor avançar, em troca de ver a igreja do Senhor se liberta, ser curada, ser restaurada, tá bom? Então, esse é um fundamento sobrenatural. Se você tem um chamado de mestre, já falei, se você tem um chamado de evangelista, de apóstolo, de pastor, chamado de pastor, o que vai acontecer com você? O conselho, a graça, a humildade vai começar a vir sobre o teu coração, amém? A preocupação com as almas, a preocupação muito profunda com as ovelhas, como elas estão dentro da igreja, preocupação com outras coisas que outrora você não tinha, vai começar a vir, por quê? Vai começar a desenhar em você o seu chamado. E também, irmãos, você que tem um chamado para ser empresário, tem um chamado para ser médico, tem um chamado para ser alguma coisa, né, no ambiente externo da igreja, que faz parte também, vai vir sobre você. E às vezes você não tem o chamado quíntuplo, né? Não tem um chamado ali, você não foi chamado para ser pastor, nem evangelista, nem mestre, nem doutor, nem nada disso. E é comum, porque Deus deu uns. Efésios 4:11 fala assim: e ele deu alguns, ou uns, não todos. O chamado não é para todos, mas todos podem servir, todos podem testemunhar, todos podem pregar, mas exercer a função do chamado, só quem Jesus deu, só quem Jesus comissionou, só quem Jesus chamou. E isso é uma grande briga na igreja, porque hoje as pessoas não têm o chamado para tal cargo e estão ali ocupando aquele cargo, matando a unção, matando os dons de Cristo, matando aqueles que têm um chamado para aquele cargo, porque entenderam que aquele cargo traz fama, traz sucesso, traz reconhecimento, e não é isso. O chamado não é isso, o chamado é para Deus. A função
é para a igreja, mas o chamado é para Deus. A igreja não é do pastor, o pastor é da igreja. As ovelhas não são do pastor, os pastores são para as ovelhas. Os pastores são bênçãos para as ovelhas. Tem que desconstruir, e só é desconstruído quando você decide viver uma vida no Espírito. Você decide andar no Espírito. Você decide orar em línguas. Você vai ver que outras coisas vão começar a fluir na tua vida. Isso vai começar a desenhar o teu chamado. Começar a desenhar a tua vocação. Começar a desenhar o que Deus tem para você. Então, se você decide hoje começar a orar em línguas, buscar esse fundamento, buscar essa vontade do Senhor, você vai começar a perceber que alguns outros dons vão começar a fluir. Como é que eu sei que o dom de cura vai começar a fluir? Quando você sentir desejo por orar por cura. É o dom de cura chamando, queimando em você. Eu quero orar por cura. Você vê alguém doente, eu quero lá colocar a mão. Coloca a mão, declara, ora. Quem cura é Deus, não é você. O dom está em você, mas quem faz através do dom é o Espírito, porque ele se manifesta através dos dons. É as manifestações do Espírito, é dada para cada um segundo o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler esse texto? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 11. No entanto, um só é o mesmo Espírito, que realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Entende isso? É muito bom você saber disso. Tá? E a manifestação do Espírito, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como é que essas manifestações acontecem? Através dos dons. Quem opera através dos dons é o Espírito Santo. Amém? Ele me capacita com um dom, com essa vocação, que esse chamado, com essa vontade de orar por enfermos. Estou dando um exemplo. E ele vai atuar através desse dom. Quem cura é o Espírito. E aí tem vários mecanismos, e chaves, que a gente chama assim de chaves, para você orar por cura e ser mais efetivo. Humildade, simplicidade, quebrantamento, compaixão, misericórdia, se importar verdadeiramente com a dor, se importar verdadeiramente com a pessoa. Isso são todas liberações no seu coração que precisa ter para que o dom flua de melhor forma. E o dom, ele é potencializado, irmãos. A oração em línguas vai potencializar. O jejum vai potencializar. O quebrantamento, então, vai potencializar os dons de Deus. E assim, cada dom de Deus, irmãos, é profundo. Não tem limite para a operação de dons, como também não tem limite para a operação da unção. Isso é um outro assunto. A unção também cura. Mas o dom de Deus, ele cura, e cura multidões. Então você vai começar a perceber isso. Se você tem um chamado evangelístico, você vai ter mensagens de amor, de salvação de almas, de redenção, de justificação, mensagens nesse sentido. Então essas mensagens vão começar a fluir e a crescer dentro de você. E você passou tempo se edificando, construindo um caminho, dando lugar para o Espírito Santo, abrindo espaço para que você caminhe nessa construção, para que você caminhe nessa liberação do Espírito da fé sobre a tua vida. Tá bom? Eu acho que ficou claro aqui. Você quer aprender mais, tem mais vídeos aí, mais séries. E Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Fica no amor do Pai, fica no amor de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Fala, querido, fala, querida. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E você já sabe, você é mais do que abençoada e abençoado porque você tem Jesus. E ter Jesus faz toda a diferença. Vamos dar seguimento aqui à nossa série, amém? Sobre oração em línguas, o mistério de Deus escondido em nós, amém? Essa linguagem de oração, esse fundamento precioso e poderoso. Deus usou muito o irmão David Robertson, o irmão Kenneth Hagin, para trazer ensinamento, para trazer clareza, para trazer luz e direção através desse fundamento que os grandes homens de Deus utilizaram. John D. Lake, Maria Woodworth, Benny Hinn, todos esses homens de Deus aí que andaram em milagres, em poder, Smith Wigglesworth, ele fala sobre isso, que o dom de línguas, foi uma mola propulsora, foi um start
Foi um começo de um transbordar sobrenatural na vida deles. Que é o dom do mestre na tua vida, não o dom de mestre, porque aí já é ministério, mas o dom do mestre, que é uma habilidade, é uma graça, é uma misericórdia que o Senhor preparou para nós, e você ativa esse dom do mestre em você, o dom de Jesus em você, não de mestre, que é o seu, que é o ministério. Aí já é uma outra situação. Mas o dom do mestre em você, você ativa ele através da fundamento da oração em línguas. Vamos comigo aqui, ó, em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 27, que diz assim: E a unção que vos recebeste, que dele recebeste, fica em vós, e não tedes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como vos ensinou, assim nela permanecei. Essa é na versão, tá? João Ferreira Almeida atualizada. Vamos na King James aqui. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira. A unção que dele, de Jesus, procede em você é verdadeira, não construída sobre mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisa saber, ou o que precisais saber. Permanecei, pois, nele. Nele quem? Jesus. Assim como ele vos ensinou, os verdadeiros filhos de Deus. Uau, glória a Deus. Irmãos, isso é um mistério, amém? Isso é algo sobrenatural que você precisa abrir o teu coração. Por que muitas pessoas caem em heresias? Por que muitas pessoas caem em falácias? Por que muitas pessoas compram produtos espirituais, chaves espirituais, cursos espirituais, ao qual você vai receber chaves extraordinárias que você vai aplicar? E a partir dali você vai ter sua vida mudada. E na maioria das vezes, né, se você escalar, a grande parte das vezes, irmãos, não funciona. A pessoa fica frustrada, ela paga um curso, paga uma imersão. Eu também tenho, né, cursos e imersões, mas eu não vendo produtos, né? Eu não vendo chaves, eu não vendo fundamentos. Eu explico a palavra, eu trago o alinhamento dentro daquilo que nós entendemos profeticamente, para que cada vida possa avançar no reino do Senhor. Mas voltando para cá, por que essas pessoas caem nisso? É porque cada um prega uma coisa, até mesmo a respeito da unção, até mesmo a respeito dos dons. Por que não há concordância? Sendo que João está dizendo que há uma unção, no capítulo 12, versículo 27. Há um poder de Deus em nós, há um poder de Jesus em nós, e ativado o dom do mestre em nós, do mestre, vai nos ensinar todas as coisas. E como é que funciona isso? Não significa que você não precisa de homens de Deus, ministros de Deus, pessoas para te ensinar. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo que há uma unção em você que vai testificar, vai dar testemunho do que aquele ministro, aquela ministra, aquele mestre, aquele pastor, aquele apóstolo vai estar ministrando sobre você, e a partir dali você vai ter o que? O testemunho do Espírito Santo na tua vida. Que aquilo que ele está falando é verdade. Aquilo que ele está falando condiz aos textos, condiz à estrutura dos textos, condiz à estrutura teológica, à estrutura histórica, condiz ao texto e ao contexto. Por que que isso acontece? Muitas vezes a gente cai em lugares de heresia, em lugares de achismos, cai em misticismo, porque a pessoa não ativa através da prática intencional da oração em línguas, ela não consegue levar-se o seu espírito nesse nível de sensibilidade que só é construído quando você passa a orar em línguas intencionalmente. Dando tempo, eu estou liberando aqui fundamentos e direções e chaves para a tua vida. Dando tempo intencionalmente para edificar. Lembra que já nas outras
né? Nas outras séries, nos outros capítulos dessa série, eu já trouxe esse edificar, que é abrir espaço, dar lugar para o Espírito. Amém? Então ela não passa tempo suficiente edificando-se, construindo, abrindo espaço, sensibilizando o seu espírito a ativar essa dimensão que é o dom do mestre. O dom de Jesus em nós que nos ensina todas as coisas. Por isso que Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz do mestre através dos homens. A voz do Espírito através dos homens. A voz do Espírito através dos ministros, das ministras, dos pastores e das pastoras. Amém? Então, o que eu quero trazer como um fundamento para a tua vida? Se você decidir intencionalmente orar em línguas, intencionalmente em línguas, com humildade diante do Espírito, com simplicidade diante de Deus, buscando dar liberdade para o Espírito, você vai chegar nessa dimensão que é ativar a unção do Mestre que há em vós, que testifica da verdade, que vos ensina todas as coisas. Sem que ninguém humano, ninguém místico, nenhum demônio sequer tenha que ministrar sobre você, nem anjo tenha que ministrar sobre você. Porque não é bíblico o anjo ministrar sobre alguém. É bíblico o anjo trazer uma palavra, trazer uma revelação no sentido de profecia do que Deus vai fazer. Mas ministrar, construir um fundamento, não, isso não é bíblico. Então você precisa entender essa situação. Porque muitos caem em heresias por causa disso. Não ora o suficiente a ponto de... E quando saber? Aí que está o X da questão. E quando saber que aquilo é uma heresia? Não tem sentido. Não faz conexão com os textos. Não conecta com o Espírito que mora em você. Se o Espírito que mora em você regurgita, não aceita, cria uma barreira sobre aquilo que está sendo ministrado, provavelmente aquilo não provém do Senhor. Provavelmente aquela prática não provém do Senhor. E o que você deve fazer? Rejeitar, se afastar daquela prática, porque você vai andar no erro, no engano, vai abrir brecha para demônios, vai andar perturbado, vai andar cansado, vai andar sobrecarregado e não vai viver as promessas de Deus, os sonhos de Deus. Então eu quero dizer para você, nesse capítulo que é importante, irmãos, é importantíssimo. Se você está sendo abençoado através dessas séries, compartilhe aí, se inscreva no canal, comente. Eu sempre libero alguma palavra, alguma coisa nos comentários, tá bom? Comente, compartilhe. Se você sentir o coração também está abençoando, na descrição desses vídeos vou deixar a nossa chave Pix, tá bom? Então, compartilhe, libera esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo de amigos, para entender esse fundamento, o dom do mestre que é ativado através da oração em línguas. Uma vez que você entra nessa dimensão, você vai poder, ainda que você não conheça a doutrina toda, mas a unção que está em ti, a lâmpada do Senhor que foi acendida em ti, ela vai testificar, ela vai dar testemunho no seu interior, como você está tendo testemunho agora dessa palavra, tendo testemunho agora dessa ministração que é do Senhor, faz parte do Senhor, é uma estrutura fundamentada na palavra do Senhor, tá bom? Então, se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma experiência profunda com Deus, você vai ter a sua vida transformada, habilitada para um novo tempo, para uma nova glória, para uma nova estação. Então, esse é um fundamento que você e eu precisamos entender e discernir. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Você precisa discernir as coisas, você precisa ativar esse dom do mestre em você, orando em línguas, intencionalmente, para que você não caia em falácias, para que você não caia em heresias, para que você não caia em extremos, tá bom? Isso vai ser sobrenatural para a tua vida, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, valeu, valeu, shalom, shalom,